E aí, fala senhores, como é que vocês estão? Crispim aqui. Hoje é dia 9, é isso mesmo? Hoje é dia 9, deixa eu só verificar aqui. Isso, hoje é dia 9 de abril de 2026, é uma quinta-feira, agora são 2 horas e 45 minutos da tarde. E eu decidi gravar um episódio aqui que provavelmente vai assustar muita gente que não sabia dessas informações que eu vou passar. E para outras pessoas vai trazer uma espécie de iluminação. Eu sei que tem pessoas que cada vez mais querem se aprofundar dentro desse assunto retenção seminal. E é um assunto muito complexo e hoje eu vou trazer informações aqui que vai assustar muita gente, mas muita gente vai agradecer por esse tipo de conhecimento. Inclusive hoje eu vou falar até um pouco mais baixo aqui para vocês. Geralmente eu gravo no quiosque lá atrás, mas lá tem um cara lá sentado mexendo no celular. Aqui tem casas próximas e tem uma família pescando ali embaixo, então eu vou falar, obviamente, um pouco mais baixo para vocês, mas eu acredito que está dando para vocês ouvirem bem, tá? Só para vocês darem uma olhada no cenário aqui, deixa eu só ver se o gimbal consegue me acompanhar. Consegue, ó. Então eu vou dar uma andada para cá. É para ele estar me seguindo, se não estiver seguindo eu vou passar vergonha. Mas então tem o lago aqui, para vocês darem uma olhada. Esse é o cenário lateral aqui da onde eu vou estar gravando para vocês. E aí tem o quiosque aqui, como eu já contei para vocês. Antigamente tinha aqui churrasqueira, tinha banheira, enfim, a galera destruíram tudo, aí tiveram que reformar. Para lá segue para os quiosques e aí acho que se eu vier para cá ele não acompanha muito bem, mas enfim, mata fechada ali também. Beleza? Então, senhores, episódio de hoje, episódio de número 187, o título é o seguinte: todas as vezes que você ejacula, o seu corpo paga por isso. É bem sabido e chegado a hora também de nós sempre martelarmos nisso, de que toda a nossa ação vai gerar uma consequência. Foi esse o tempo onde as pessoas viviam de forma exacerbada, sem pensarem ou intencionarem de que um dia iriam colher de tudo aquilo que estavam plantando. E eu sei que o termo ejaculação, ele é um termo muito banalizado aqui na nossa cultura. Inclusive, muita gente me parabeniza e diz: pô, Crispim, a forma que você fala... Tem outras pessoas que também falam sobre NoFap, mas dificilmente falam as palavras ejaculação, masturbação, bronha, pornografia. A maioria das pessoas tem vergonha de falar. E pô, Crispim, que legal que você fala dessa forma sem gerar constrangimento em nós que estamos assistindo aqui do outro lado. E por que isso? Porque, na verdade, o conhecimento ele não tem que envergonhar. O conhecimento, na verdade, ele vai trazer a libertação. E é isso que está acontecendo com todo mundo que está passando aqui por esse canal. Não é à toa que nós somos a Vida 2%. 2% da população que está indo totalmente na contramão, buscando preservar a nossa energia vital, nosso maior fluido, transmutar e cocriar tudo aquilo que a gente quiser através da energia que a maioria das pessoas acabam desperdiçando. Então existe, para o nosso episódio aqui de hoje, eu vou trazer uma cultura para vocês que talvez vocês nunca tinham ouvido falar ou ouvido falar muito por cima. Existe uma linha de pensamento dentro dessa tradição de retenção seminal, é uma tradição indiana, que homens são praticantes de uma prática chamada Brahmachari. E eles vão afirmar algo bem radical. Seguinte informação: a maioria dos homens modernos estão se tornando homens fracos, mentalmente, instavelmente, fisicamente esgotados. E por quê? E aí vai vir a crença que eles possuem dentro disso. Eles vão dizer que isso não vem de qualquer coisa, de um sentido ou de uma informação que não faça sentido. Isso vem de um sistema milenar, tá? Essa crença, essa informação que eles têm é de uma crença chamada Ayurveda. Ayurveda é uma ciência tradicional onde eles vão fazer o estudo do corpo humano. Então eles estudam o corpo humano, a energia vital e a mente. Então, dentro dessa visão, o sêmen para eles não é algo comum. Diferentemente da tradição nossa aqui ocidental, onde as pessoas sempre vão fazer uma ligação do líquido seminal como algo completamente banal ou fruto de um gozo, de uma ejaculação, fruto de um êxtase ali de um momento sexual. Para eles é completamente diferente. Eles vão ver como uma forma completamente refinada da energia vital que permeia o nosso corpo, que permeia o corpo humano. Então eles vão dizer que a energia vital, ou propriamente dizendo o sêmen, ele é algo biológico e é algo energético. E eles vão dizer que isso está intrinsecamente ligado com a nossa própria saúde e conexão com o Criador. Então os brahmacharis, eles vão basicamente ter o controle da energia vital.
Brahmachari significa viver com propósito, significa viver com disciplina, significa viver com autocontrole e com uma conexão com o Criador muito mais elevada. Inclusive, dentro da prática, lá existem níveis e aonde o Brahmachari mais vai procurar, que é onde ele vai dessexualizar toda a sua mente, buscar ser um Odhvareta, que é um estado de controle mental e de conexão com Deus de uma forma completamente suprema. Quem são os Brahmacharis? Eles são monges, estudantes e praticantes da retenção seminal, focados no domínio dessa energia, na transmutação, no domínio da mente, na dessexualização completa, na desmaterialização de toda a luxúria que permeia a sociedade. Então eles são muito voltados para essa área e outras. São povos que ensinam, praticam e estudam isso desde 1500 a 500 anos antes de Cristo, antes da Era Comum. Então é muito tempo, eles sabem muito, sabem do que estão falando. E nesse episódio de hoje a gente vai aprofundar um pouco aqui, inclusive se você interessa por esse tipo de assunto e se você faz parte de um dos 2%, você vai comentar aqui embaixo, ó, eu sou um 2%. Coloca isso, eu sou um 2%, e eu vou saber que você faz parte dessa comunidade, que você faz parte desse grupo seleto de homens que já se despertaram contra a Matrix, que vem tentando nos cegar. Então, para eles, a energia vital, para os Brahmacharis, a energia vital não é simplesmente um prazer. Ao passo que para maior parte da população, 98%, é prazer, é ejaculação, é êxtase, é gozar a vida, né? É o ápice ali do momento da relação sexual. O princípio central para eles é você não desperdiçar a energia vital, mas canalizar e direcionar. É basicamente o que a gente faz aqui também, a técnica da transmutação. Dentro do conhecimento deles, como que o corpo vai construir o sêmen? Isso é interessante. Dentro do sistema Ayurveda, eles vão descrever 7 níveis de formação do corpo. Então, o que acontece? Primeiro vai ter o alimento, que vai se transformar em sangue, o sangue vai se transformar em carne, a carne vai se transformar em gordura, a gordura vai se transformar em ossos, os ossos vão se transformar em medula e a medula vai se transformar em sêmen. Então começa por um processo que vai iniciar lá no alimento, na digestão, que vai formular o sangue, depois vira carne, gordura, ossos, medula e depois sêmen. Esses 7 processos onde vai ser construído ali a fabricação do sêmen dentro do corpo humano. E aqui a gente já desmistifica o fato de achar que o sêmen é algo muito simples. Ah, eu vou desperdiçar porque o meu corpo produz mais. Ele produz mais. Perceba, começa lá na digestão. Então o que você come? Depois vai virar sangue, carne, gordura, depois vira ossos, medula e depois se transforma em sêmen. Então o Criador, quando ele te criou, ele fez você de uma forma completamente perfeita. E é loucura a gente acreditar que a gente deveria ficar desperdiçando isso sem propósito algum. Simplesmente olhando para pixels, imagens que não estão na nossa frente naquele exato momento e nós estamos gozando para aquilo. Chega a ser bizarro quando a gente olha assim, né, de forma tranquila, quando a gente não está excitado, mas quando você está sobre um processo ali de excitação com tesão, você não vai pensar nisso. É por isso que agora você precisa focar nesse tipo de conhecimento para que você lembre, quando vier à vontade, você entender que você é uma máquina humana que foi criada de uma forma extremamente perfeita, porém todas as vezes que você ejacula, o teu corpo vai acabar pagando por isso. Então cada etapa vai dependendo da anterior. Então, por exemplo, para formar o sangue, precisa primeiro acontecer a formação da digestão do alimento. E assim sucessivamente os 7 processos que eu passei para vocês. Inclusive, se vocês quiserem voltar ao vídeo e anotarem depois para vocês entenderem que é sempre de trás para frente, é isso? De frente para trás, é sempre voltando para vocês entenderem qual que é o processo para chegar até a produção seminal. O sêmen para eles é visto então como uma essência, é chamado de sukra dentro dessa tradição ayurvédica, tá? Sukra. Não é visto como um fluido, simplesmente, mas é visto como uma energia vital concentrada, geradora de vida, ao mesmo tempo geradora de destruição, ao mesmo tempo que cria alguma coisa, tem o mesmo poder de destruir, ao mesmo tempo que consegue unir pessoas, tem o poder de separar quando usado de forma errada, ao mesmo tempo de deixar você forte, tem o poder de te enfraquecer se você não souber utilizar. Então, dentro dessa tradição, você vai perceber que o nosso próprio sêmen não é algo tão simples. E quando você de fato começa a compreender isso, você vai entender o porquê que a Matrix luta tanto com a gente. Por que nós somos reprogramados basicamente desde criança. É aí que você de fato começa a entender que existe todo um sistema de ensino, uma visão por trás disso tudo. E é por isso que muitos influenciadores
são pagos, iniciados, como eu já falei várias vezes para vocês, justamente para propagar esse tipo de conhecimento, tá? Então isso não é novidade para nenhum de nós. É por isso que vocês vão ver as músicas completamente ideológicas, é justamente nesse sentido também, nesse mesmo intuito. Reprogramar a massa, reprogramar a multidão. E aí é onde você vai ver que todas as grandes indústrias, basicamente uma retroalimenta a outra, tá? Mas quando vocês acabam chegando ao conhecimento, e é o que a gente tem feito aqui dentro desse canal, é onde você aos poucos vai evoluindo e vai crescendo e entendendo a importância do seu maior fluido. E sempre que você decidir honrar essa força, essa energia, obviamente você também vai conseguir transmutá-la, tá? Então nesse episódio de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais dentro desse assunto. Inclusive eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre os brahmacharis, se você já tinha ouvido falar sobre essa cultura ayurvédica. E bora lá então. Primeiro ponto que a gente vai tratar aqui, o custo biológico disso, tá? De quando você simplesmente desperdiça sem propósito, desperdiça sem sabedoria. Qual que é o custo disso? Dentro dessa cultura eles vão afirmar que o sêmen ele é formado a partir do sangue, que é um processo lento, progressivo e altamente refinado. Então, como vocês provavelmente já ouviram falar que para você produzir o azeite de oliva, você tem que pegar o fruto da oliveira e você tem que moê-lo e vai muitas unidades para cair algumas poucas gotas do óleo de azeite. Da mesma forma também a uva, para você obter o vinho, você vai precisar de muita uva, triturá-lo para sair um pouco da essência. Eles têm essa mesma visão se tratando do sêmen, de que vai uma grande quantidade para produzir algo completamente refinado. Então perceba que se o sêmen ele vem primeiro da digestão, significa que é aquilo que você se alimenta. Por isso que para um praticante de NoFap de retenção seminal, a alimentação é algo de suma importância, porque aquilo que você está comendo vai se converter e virar em sangue depois de passar por todos os processos, ou melhor dizendo, vai se converter e virar em sêmen, depois de passar por todos os processos, os 7 que eu falei para vocês. Então é algo completamente refinado, então seria como se fosse praticamente um líquido dourado, completamente poderoso e que cada vez mais, quando você o deixa concentrado, mais poderoso e mais forte ele é. Tanto que vocês vão ver que ultimamente está tendo uma infertilidade muito grande na população. E aí fica a grande pergunta, por que está ocorrendo uma infertilidade muito grande? Por que os homens, as mulheres estão se tornando inférteis? Justamente por conta do desperdício dessa energia. O grande desperdício dessa energia faz com que a sua essência, faz com que o seu conteúdo que era para estar denso fique completamente aguado. Nós temos uma geração de homens com sêmens aguado. Porque imagina, o processo que leva para construir, se é um processo gradual e lento para a espermogênese, que é a formação do seu sêmen. Perceba que está passando bastante gente aqui, o conteúdo é sobre sêmen, então a gente tem que meio que ludibriar aqui enquanto vai ensinando. Então é um processo lento e demorado para sair algumas gotas. Então imagina alguém que fica desperdiçando todos os dias, cara. Inclusive eu vejo aí nos comentários gente falando, pô cara, eu bati, foi 5 num dia, 3 num dia. Não tem noção do que está fazendo, não tem, cara. E vai colher, vai pagar com o próprio corpo, vai pagar com a própria pele, porque eu vou começar a explicar algumas coisas aqui que vai começar a te assustar. Nem começou ainda, fica tranquilo, porque o negócio vai piorar. Então o que acontece dentro desse processo para eles? É um processo lento, progressivo então, para produzir algo completamente refinado. Então qual que é a proporção que eles explicam que acontece dentro dessa tradição ayurvédica e para os brahmachari? Uma única gota de sêmen, então imagina aí que você pegou o teu sêmen e colocou num conta-gotas, uma gotinha só, de sêmen. Para eles, equivale a 40 gotas de sangue, isso dentro de uma visão ayurvédica mais tradicional. Em versões e em tradições um pouco mais restritas e mais avançadas e mais ocultas, eles vão falar que exige até mesmo 80 gotas de sangue para uma única gota de sêmen. Então, uma única gotinha de sêmen, 80 gotas de sangue do teu corpo. Lembra que o sêmen passa por um processo, começa na digestão, passa pelos 7 processos que eu falei, para depois virar sêmen. Então, vamos lá. Um cálculo básico aqui. Uma única ejaculação média de entre 2 ml e 5 ml, tá, de sêmen equivale a aproximadamente 40 a 100 gotas de sêmen. Então, se a gente for aplicar um pouco isso daqui, quantidade de gotas de sangue que seria necessário para uma ejaculação
seria aproximadamente 1.600 gotas de sangue a 4.000 gotas de sangue para produzir uma única ejaculação. Então imagina, entre 1.600 a 4.000 gotas de sangue. Se a gente for colocar um cenário extremo, que é a versão lá das 80 gotas, e não da visão de 40 gotas, seria aproximadamente 3.200 gotas de sangue a 8.000 gotas para produzir uma ejaculação. Se a gente for traduzir a visão mais conservadora, 200 ml de sangue, uma única ejaculação. E se a gente for para o lado mais avançado, 400 ml de sangue para uma única ejaculação. Então perceba, 400 ml, uma única ejaculação. Agora imagina alguém que bate 3 num único dia, então 4, 8, 12, 1 litro e 200 ml de sangue desperdiçado. Eu não sei se vocês já perceberam, mas olha para as pessoas ao redor de vocês. Vocês vão perceber que está todo mundo amarelado, esbranquiçado, apático e sem cor. Isso, inclusive, os próprios praticantes de Brahmachari, nos seus livros sânscritos, nos seus livros secretos, eles vão falar isso. Que eles olham para a juventude e eles ficam com pena porque eles percebem que está todo mundo apático, amarelo, sem cor. Por quê? Porque falta fluxo sanguíneo. Por que as pessoas estão adoecendo? Porque não tem fluxo de sangue. Está perdendo tudo. A mesma coisa que alguém ter uma hemorragia, ele vai sofrer sérios danos a nível celular, a nível de DNA, a nível cognitivo, fisiológico, até mesmo mental. Por quê? Porque quando você desperdiça sangue, automaticamente você vai entrar em deficiência. Agora imagina, alguém desperdiçando 200 ml, que equivale a uma ejaculação, ou 400 ml de sangue, todas as vezes que você bate uma. E aí mais pessoas que estão batendo mais de uma vez por dia. E aí entra essa grande questão. Então uma única gota de ejaculação pode representar milhares de gotas de sangue. Uma única ejaculação pode representar milhares de gotas de sangue. Agora, se a gente pensar, o que acontece com um homem quando ele repete isso? Ele vai perder minerais, vitaminas e nutrientes, células e hormônios de DNA, que eu sempre falo para vocês. Então parte dentro desse conceito. Imagina, quantidade de pessoas com deficiência de vitamina, cara, por estarem ejaculando de forma constante, desperdiçando a energia vital. Chega a ser loucura isso. Mas a quantidade de pessoas que vivem em hospitais, médicos, por exemplo, se eu descer agora ali, tem um PA, um pronto atendimento aqui na minha cidade, se eu passar lá agora e filmar para vocês, no mínimo todas as cadeiras estão lotadas e tem pessoas de pé. E agora é uma quinta-feira por volta de 3 horas da tarde e está lotado de pessoas lá, todos doentes. O que está acontecendo com as pessoas? Isso sem contar também que a mulher, sempre quando ela tem um orgasmo e ela coloca para fora, ela produz como se fosse um sêmen masculino. A única coisa que não vai conter dentro é o próprio espermatozoide, mas tem o mesmo composto seminal com vitaminas, minerais, nutrientes, que é onde ela prepara o solo justamente para quando ocorrer a copulação, ocorra ali o composto mágico para gerar uma nova vida. Então, tanto homens como mulheres estão perdendo sangue, isso sem contar que as mulheres já têm o período de ciclo menstrual, perceba, elas ficam com a imunidade baixa, ficam estressadas, perdem a cor, ficam inchadas. E a mesma coisa está acontecendo com os homens, só que por uma burrice extrema de ejaculação constante. Qual que é o impacto disso no corpo? Os jovens estão pálidos, com aparência sem vitalidade, fraqueza física, perceba, molecada com a dificuldade fodida de ter ganho de massa muscular. Por quê? Primeiro não se alimenta, então a espermogênese já é dificultada, ainda depois o pouco que consegue produzir ainda desperdiça através da ejaculação. Imagina que negócio. Então eles estão completamente, sempre com uma sensação de cansaço, de esgotamento, de baixa energia. E a tendência é que cada vez mais piore a menos que as pessoas comecem a se despertar. É por isso que eu tenho um grupo fechado no WhatsApp chamado A Ordem dos 30 Dias. Na verdade, eu tenho 2 grupos. Um se chama Caverna 2%, com mais de 80 homens. Já fecharam as vagas e agora eles têm mais 2 meses lá pela frente. Eram 3 meses, longos 90 dias, com protocolos diários, com um network fudido, participando de videochamadas semanais no Google Meet, me vendo e vendo todos os outros membros ali do grupo. Então esse grupo foi fechado e eu abri a Ordem dos 30 Dias. Durante 30 dias, protocolos diários para pessoas que nunca conseguiram chegar em 30 dias, ou até mesmo pessoas que já conseguiram avançar e querem avançar mais 30 dias com novos protocolos. Tendo chamadas semanais também comigo no Google Meet, vai ter acesso a um checklist de 90 dias, vai ter acesso a um áudio para reprogramar a mente subconsciente e ouvir sempre antes de dormir e assim que acordar. Então, não tem muito o que dizer.
As portas estão abertas, quem quiser participar da ordem pode participar. Nós temos só mais 4 dias de inscrições. Fechando essas inscrições, não adianta, o link vai ficar desativado e ninguém consegue mais entrar. E aí depois vai conseguir entrar só depois que acabar esse grupo. E se é que eu vou continuar tendo esses grupos. Porque a galera dos 30 dias depois vão ter a oportunidade, se eles quiserem, de renovar o pacote e migrar lá para a Caverna 2%, onde está a galera experiente lá. Inclusive, estou planejando aí misturar uma reunião, pegar algumas reuniões do Google Meet da galera da ordem dos 30 dias e juntar todo mundo junto com a Caverna 2%. Acho que fica uma fusão interessante. Todo mundo no Google Meet. Deve ser muito louco. Estou pensando nessa ideia aí. Então é por isso que eu criei esse grupo. O link está aí embaixo. Clica aí. Você vai pagar um valor simbólico de R$33. Baratinho. Isso aí é dinheiro de pinga, mas vocês não bebem pinga, então vocês vão entrar no grupo. O que eles aconselham então dentro dessa tradição ayurvédica, já que você não deve desperdiçar, já que você não deve jogar fora sem propósito, já que você não deve ficar ejaculando de forma constante, até mesmo para não adoecer, não gerar infertilidade, não trazer maldição para a sua vida e para a sua descendência. O que eles aconselham então? A mesma coisa que a gente faz aqui, algo chamado transmutação, transformação dessa energia. Pegar essa energia seminal, fazer com que o teu corpo reabsorva e que ela vire uma energia etérea, potente, criadora. Então a energia sexual eles também ensinam e defendem a mesma coisa, de que ela não pode ser reprimida. Então não adianta você segurar assim, falar, não, eu não vou me masturbar mais. Mas tudo bem, o que você está fazendo com essa energia? Então ela precisa de um caminho, uma ramificação, ela precisa de um canal de evasão. Então, quando essa energia ela é preservada, ela vai ser convertida em energia mental, que é o que praticamente a gente ensina aqui. E essa cultura e medicina ayurvédica, inclusive uma das mais inteligentes e sábias que já passaram na face da Terra, eles também ensinam isso. Inclusive, vocês podem pesquisar até mesmo Sadhguru, aí vocês vão ver, Swami Vivekananda, vocês vão ver que todos esses ensinavam a prática da retenção seminal e alguns eram praticantes de Brahmachari, outros yogis, enfim. Aí vocês vão descobrindo aí ao longo da pesquisa de vocês. Então, segundo essa visão, essa energia vai ser direcionada e canalizada para o cérebro, é basicamente o que a gente ensina aqui também. Os resultados que eles afirmam que todo mundo vai ter: mais clareza mental, mais disciplina e mais força de vontade. Quanto mais você retém, mais você transmuta, mais graus você sobe, mais iluminado você fica e mais desenvolvido você chega. Então não tem limites. Quanto mais tempo, mais evolução. Crispim, há quanto tempo você está? Já são 5 anos e 7 meses. Crispim, os benefícios pararam? Não. Cada dia eu desbloqueio uma área do meu cérebro. Se nós somos seres infinitos, composto de energia e energia infinita, não tem como você parar os níveis de avanço. Cada vez mais você vai evoluindo conforme a quantidade de transmutação que você vai tendo ao longo da sua vida. Entende? Então o que ocorre? A mesma energia que é desperdiçada pode ser transformada em força interna. Então, aonde reside a sua maior fraqueza, na verdade, é aonde reside o seu maior poder, porém precisa ser transmutado e canalizado. Então, o que está acontecendo com os homens hoje em dia para a gente entender esse cenário atual e você entender que você não pode, de forma alguma, cair no ritmo hipnótico dos 98%. Todos os dias você tem que lembrar que você é um 2%. Como que eu lembro isso, Crispim? Primeiro, maratonando todos os dias nesse canal, curtindo todos os vídeos aqui, comentando, hypando e fazendo parte das nossas comunidades e dos nossos grupos fechados, que agora a Ordem dos 30 dias, por enquanto, está aberto, mais 4 dias só de inscrição para vocês. O que está acontecendo com os homens de hoje, então? Exposição constante a estímulos pornográficos e eróticos. Isso inevitavelmente está drenando toda a energia vital, está deixando os homens todos cansados, medrosos, impotentes, e quando eu falo de impotente é potência de reação mesmo, de territorialismo, e impotentes também no sentido de infertilidade. Pensamentos frequentes de erotização, obviamente, porque se você está expondo seus olhos constantemente a soft porn, pornografia disfarçada, e a pornografia explícita, inevitavelmente você vai ficar com pensamentos frequentes. E aí que muitas vezes as pessoas vão acabar tendo até mesmo poluição noturna. Os pensamentos ainda estão rasos ali. Então você precisa cada vez mais avançar dentro da retenção para que o teu cérebro vá aos poucos se reconfigurando e você vá se desvencilhando desses malefícios que um dia foram causados. Então esses homens estão constantemente buscando prazer imediato. Qual que é o resultado disso tudo, Crispim, dessa tríade? A exposição constante aos estímulos, os pensamentos frequentes e a busca por prazer imediato vai gerar homens cansados, dispersos e sem força interna. Então não é falta de potencial masculino, é uma perda contínua de energia. E aí é que é o mais louco de tudo. Isso significa que você não é um cara ruim, não é um cara feio, não é um cara fraco, não é um cara medroso. Você só está sem sangue. Que sangue? Sangue ainda semente que foi perdido. Então você precisa recrutar tudo isso novamente. É por isso que uma alimentação muito, mas muito rica
ela é importante para você, rica em minerais, vitaminas e nutrientes, e ao mesmo tempo você não desperdiçar. Cara, você vai unir duas fontes de energia, que é o famoso vórtex ali, ó, o 8 infinito deitado, é uma bobina de energia. Não tem segredo. Na verdade era um segredo, mas vocês acabaram descobrindo. Então agora que você entende o poder disso, você precisa compreender. Isso não é só um comportamento, isso é uma forma diferente de enxergar o corpo e a energia humana. Então sempre que vocês pensarem em sêmen agora, vocês vão entender que na realidade vocês estão perdendo sangue de 200 ml a 400 cada ejaculação. Então isso vai depender e multiplicar ainda por quantas vezes você está desperdiçando no dia. Então, para os brahmacharis, o sêmen não é algo comum. Na realidade, é o resultado final de tudo aquilo que o corpo construiu. Lembra dos 7 processos? O resultado final de tudo aquilo que o seu corpo produziu. Tá me entendendo? Deixa eu só voltar aqui para ver se eu consigo achar aqui aonde eu anotei os 7 processos, só para você entender. Então, o sêmen é o resultado final de todo o processo. Que processo? Do alimento que virou sangue, que virou carne, que virou gordura, que virou ossos e que depois se transformou em medula e por último acabou virando o seu sangue. Então entenda, cara, você tem algo extremamente preciosíssimo aí dentro de você e você precisa cuidar. Então, quando isso tudo é perdido constantemente, o impacto não é pequeno. É por isso que o teu corpo vai pagar por cada ejaculação sem propósito que você acabou jogando para fora. O impacto vai ser físico, vai ser mental, vai ser energético. Então existe uma frase que pode resumir toda essa visão. A perda leva à morte, mas a preservação vai conduzir à vida. E a pergunta simples e final que eu faço para vocês é: você está acumulando energia todos os dias ou está esvaziando todos os dias? Se você chegou até o final desse episódio aqui, a palavra-chave é a seguinte: eu estou com o meu tanque cheio. Vocês conseguem comentar aí, ó? Eu estou com o meu tanque cheio. E eu vou entender que vocês chegaram até o final desse vídeo, não só chegaram até o final, vocês entenderam também esse episódio e a partir de hoje vocês vão cada vez mais cuidar da energia vital de vocês, transmutá-la até que ela gere para vocês vida, mas não uma vida comum, vida em abundância. É para isso que nós estamos aqui, vida e vida em abundância, mas para isso você precisa preservar o seu maior fluido vital. Beleza, senhores? Eu fico por aqui, comenta aí embaixo, eu estou com o tanque cheio, tamo junto até depois do fim, é só o começo.